Galera, tudo bom com vocês, meus irmãos e minhas irmãs? Salve Maria Santíssima! Hoje nós da Missão São Padre Pio estamos aí com mais um vídeo. E antes da gente ir pro vídeo, a gente pede que vocês possam se inscrever no nosso canal, que vocês dê like no nosso vídeo, ativem o sininho também para que vocês possam estar recebendo os vídeos em primeira mão. Que vocês possam compartilhar o vídeo com os amigos de vocês e que vocês possam nos seguir nas nossas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, tá bom? Vamos lá então, bora pro vídeo, roda a vinheta! Então, galera, hoje o intuito do vídeo é a gente falar sobre a quaresma. É claro que a quaresma já começou, mas a gente não está chegando ao final dela, mas que a gente possa então meditar sobre essa quaresma e fazer ela de forma diferente, as nossas penitências, os nossos jejuns, os nossos sacrifícios, para que de fato essa quaresma possa ser diferente para nós. E antes da gente falar um pouquinho assim sobre a quaresma, eu queria ler o Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, onde Jesus ele vai para o deserto para jejuar e lá ele é tentado. Então, vamos pegar a Sagrada Escritura aqui para a gente ler. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites, esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrados, me adorares. Aí Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestará culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O que a gente queria meditar assim para que nós pudéssemos crescer junto é a questão de que quando a gente vive verdadeiramente esse tempo de quaresma, de jejum, de penitência, de sacrifício, a gente vai ser tentado. Isso é nítido, isso é óbvio que isso vai acontecer. Mas a gente não pode parar, a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode não querer fazer. Mas então que a gente possa meditar essa quaresma de fato como um crescimento e uma reconstrução interior. Não para que seja igual às outras, mas que nessa quaresma a gente possa fazer diferente. E como seria esse caso, esse jeito de fazer diferente? Uma reconstrução interior, uma reconstrução em mim, algo que eu faço no meu interior, me reconstruir, querer me qualificar, querer poder crescer em algumas áreas a mais e usar esse tempo de sacrifício, esse tempo de jejum, esse tempo de penitência, ser forte com isso, lutar, não cair na tentação, mas que acima de tudo possa ser uma reconstrução interior, para que assim a gente possa crescer, para que assim a gente possa refletir o Cristo e não refletir a nós mesmos, mas refletir o próprio Jesus em nós e de fato também crescer e ser forte contra as tentações. Porque a gente só vai ser forte contra as tentações e a gente só vai conseguir vencer as tentações lutando. Eu tenho certeza que foi difícil para Jesus, porque durante 40 dias e 40 noites ele jejuou. E aí então Satanás soube aonde atentar ele, que era na questão da fome, porque fazia 40 dias que Jesus não comia. Mas ele foi forte, ele repreendeu, ele não omitiu a verdade, ele falou a verdade. E com isso fez com que ele não pudesse cair em tentação. É claro que ele é Deus, é claro que ele é muito mais que o diabo, é muito mais poderoso, mas trazendo para nós em si, se a gente lutar, se a gente for forte e não omitir a verdade, mas falar a verdade, eu preciso jejuar por sacrifício, por penitência, para que eu possa me reconstruir, nós vamos conseguir. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que através do nosso lutar, através do nosso querer e através da nossa reconstrução interior, para que nós possamos crescer mesmo, para que nós possamos de fato querer mudar a igreja humana em si e de fato ser imagem e semelhança de Deus para as pessoas.
E quando a gente estiver fazendo esse jejum, essa penitência, a gente não fazer como os fariseus, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, no versículo 16, né? Vem falar assim: quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como fazem os hipócritas, pois eles desfiguram seu rosto para que seu jejum seja percebido pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge tua cabeça e lava o teu rosto, para que os homens não percebam que estás jejuando, mas apenas teu Pai, que está lá no segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Então, quando a gente fazer esse jejum, essas penitências, né, essa nossa reconstrução interior, que nós não ficamos mostrando para os outros, nós não usamos disso para querer mostrar o nosso eu, mas que de fato essa reconstrução possa ser algo para refletir e ser imagem e semelhança de Deus, né? Que através de nós não possamos refletir o nosso eu, mas sim refletir Jesus Cristo. Eu, Nelson, né, que eu não possa fazer isso para refletir o meu eu, mas que eu possa fazer isso para refletir o próprio Cristo, porque nós precisamos ser imagem e semelhança de Deus. Hoje nós estamos nos tempos difíceis, né, que a igreja vem passando, que o demônio aí tem conseguido cada vez mais fazer as suas obras. Então é necessário e é preciso, e o mundo precisa ver pessoas que de fato refletem a imagem de Jesus e não a imagem de si mesmo. E um processo aí maravilhoso que a igreja nos proporciona, um processo lindo que nós possamos viver para que de fato possamos crescer, possamos ser imagem e semelhança de Deus, é através da quaresma, na qual nós fazemos essa reconstrução interior, não para nos mostrar, mas para mostrar o próprio Deus. E nessa reconstrução interior querer, né, lutar contra os pecados, lutar contra aquilo que nos faz querer tirar de Deus, lutar contra aquilo que de fato não é de Deus. Então, que nessa quaresma nós possamos fazer isso para que nós possamos crescer juntos e de fato poder ser imagem e semelhança de Deus e de fato poder representar Cristo para os nossos irmãos, representar o nosso próprio Deus, nosso Senhor Jesus. Amém? Então que nessa quaresma nós possamos de fato poder viver, né, e poder meditar todos os dias, dias após dias, todos os momentos, meditar para querer crescer e de fato fazer essa reconstrução interior, para que a partir de mim não possa mais ser o meu eu, mas possa ser o próprio Jesus. Que nós possamos abraçar Nossa Senhora, que nós possamos de fato nos apegar nela e que ela nos ensine a de fato fazer os sacrifícios, de fato nos ensinar a crescer, e que o próprio Jesus, né, nós possamos aprender com ele a vencer o mal, as tentações, porque ele, como primeiro exemplo para nós, ele venceu uma das tentações, ou a tentação mais difícil aí que teve para ele. Por quê? Porque ele lutou. Ele era Deus e é Deus, sim, mas ele também foi humano. Então ele quer nos mostrar que se nós lutarmos, de fato nós vamos conseguir. Então que nós possamos usar disso para crescer e representar Jesus para o nosso irmão. Amém? E se tiver como, que pelo menos uma vez por semana, né, a gente recomenda para que nós possamos meditar sobre o Evangelho de São Mateus, o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que é a passagem de Jesus até o deserto e o seu jejum, o seu sacrifício. Amém? E para terminar, a gente fala do nosso retiro da Missão São Padre Pio, que vai acontecer no dia 31 de maio, 1 e 2 de junho. A gente vai deixar o link das fichas na descrição do vídeo, que você possa fazer sua ficha se você ainda não fez, e nessas datas a gente poder estar junto aí bebendo para a honra e glória de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima, salve.